Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Um Cadeira Cativa em um dia certamente emblemático pro Rio Grande do Sul de uma maneira geral. Hoje, eu até estava brincando com alguns amigos à tarde, o Rio Grande do Sul inteiro veste vermelho. Metade veste vermelho e branco, metade veste vermelho e preto. Mas hoje todo mundo é vermelho. Tá bom. Tanto o lado gremista quanto o lado colorado estão torcendo para uma equipe vermelha. Obviamente que os colorados torcem para o Esporte Clube Internacional e os gremistas, secando, torcem para o Clube Atlético Paranaense. Olha, e pelo... Boa noite, professor Tito. Boa noite. Tudo bem. E pela última Datafolha vai ter mais vermelho e preto do que vermelho e branco, hein? Tu acha que a torcida do Atlético tem um reforço de peso? Eu não acho, é a Datafolha que falou, então eu não acho nada. Eu só estou passando uma informação, né? só isso. 40... Como é que é? O número 40, 42, 37, é isso? Uma coisa não, assim? isso Rio Grande do Sul, mas nível Brasil é 1 ou 2%. 4,3. É. Não é isso? 4,3? Se não me falha a memória. Mas aí o Vladimir Kieli, que nós estávamos citando nos bastidores com o Cabelon. Da chapa 2 na eleição do Conselho. Eu estou fazendo propaganda para ele, mas em todos os casos... O Vladimir Kieli, Cabelon, ele até fez uma brincadeira nas redes sociais dizendo que pela margem de erro da Datafolha das últimas eleições, o Grêmio pode ter até mais torcedores que o Flamengo. A minha preocupação... É boa, o Vladimir tem um senso de... A minha preocupação é que, dada essa proporção, o número de secadores ligados pode dar um problema de eletricidade à noite, né? Não, com certeza a CE e a RGE já tem uma carga extra de energia liberada, pronta para ser acionada, porque certamente todo mundo hoje... os que conseguiram, os sortudos que conseguiram ingresso estarão no Beira-Rio, e quem não conseguiu ingresso, tem atleticano que não conseguiu ingresso, tem colorado e muitos colorados que não conseguiram ingresso, aí vocês vão estar assistindo pela TV, e aí tem uma série de canais que faz a transmissão. Para a partida de hoje, o grande mistério é D'Alessandro. D'Alessandro hoje pela manhã, ele foi visto. E aí a gente sabe que tem um pouco de mistério por conta de decisão, mas é informação. Até esse momento é o que nós temos de informação. D'Alessandro foi visto saindo da concentração, ele foi ao Beira-Rio, realizou um trabalho de fisioterapia no Beira-Rio e voltou para a concentração. Para alguns isso pode ser um despiste, para outros pode ser um indício que o D'Alessandro não tem condições de atuar. O Roberto Melo, um pouquinho antes de a gente entrar na transição ali do Conexão, para o Cadeira Cativa, o vice-presidente de futebol do Inter concedeu uma entrevista lá no saguão do hotel que serve de concentração para o Inter em Porto Alegre. E ele disse que o D'Alessandro está melhor em relação a hoje pela manhã, quando ele foi para o Beira-Rio, e que se ele tiver a mínima condição de jogo, ele entra, mas que ele vai fazer um teste no vestiário. Então o D'Alessandro é a grande dúvida da equipe colorada. Além do D'Alessandro, que é uma dúvida um pouco mais... forte, ou uma dúvida que preocupa um pouco mais os colorados, tem a dúvida do Patrick. O Patrick ontem levou uma pancada na coxa esquerda, sentiu um pouco, sentiu dores, saiu mais cedo do treinamento, mas deve atuar hoje. Aí eu pergunto para vocês, o Caberlon é ex-dirigente ligado ao Caxias, ex-vice-presidente do Caxias, o Roberto Tits é gestor esportivo, mas também já atuou em clube de futebol aqui na própria Ubra, já atuou no vôlei também, tem uma experiência larga no quesito desportivo. O quanto vocês acham que pode ser migué e suspense e o quanto vocês acham que pode ser sério? Porque é nada mais, nada menos que o principal jogador do Inter, Tits. Ou não é o principal jogador mais? Não, eu vou te dizer o seguinte, Maurício, eu vou responder a tua pergunta, antes eu vou dar 4 passos para trás. Primeiro, a gente tem que ver aquilo que muitos nós gremistas reclamamos às vezes do Renato, de fazer o momento em que tem que parar determinado jogador para descansar, etc, etc. Não sei qual é o grau de responsabilidade de chegar no jogo mais importante do Inter na temporada sem o seu principal jogador. Então, a questão da preservação do jogador precisaria ser muito bem analisada nesse momento, porque é uma lesão muscular, e lesão muscular é uma coisa que pode ser monitorada pelos preparadores físicos. Segundo, em nome dos colorados, eu gostaria que o D'Alessandro jogasse. Eu acho que é um jogador importante, fundamental na distribuição do jogo, e hoje o Inter vai precisar isso. Terceiro lugar, não me importa tanto quem vai entrar no lugar do D'Alessandro.
que inicia a partida caso o D'Alessandro não jogue. Eu acho que o grande problema para um time como o Inter, que vai na pressão da torcida, que está no embalo, que está otimista, se vai entrar o Sobis ou o Wellington Silva, enfim, eu acho que o Inter vai se ajeitar, embora fosse melhor, repito, com o D'Alessandro. O que mais me preocupa, que é o quarto ponto, esse sim, não a entrada ou não de quem entra substitui o D'Alessandro, mas as posteriores trocas do Odair. Isso me preocupa. Do meio do meio do tempo em diante, ou mesmo num segundo tempo, sem o D'Alessandro e o Inter num 0-0, as trocas do Odair têm me preocupado. E isso pode ser um problema para o Odair, e aí sim reforçado sem a presença do D'Alessandro. Por isso, o quanto é importante, né, a presença do D'Alessandro no início do jogo, até para que o Odair tenha as suas trocas mais, entre aspas, tranquilizadas ao longo do jogo. Pois é, o Odair tem algumas opções, e o que parece para ti, Tits? Caso não jogue o D'Alessandro, os especulados são Sobis e o Wellington Silva. Quem que minimamente consegue cumprir o papel? São jogadores diferentes. Naturalmente, o Sobis seria a primeira opção. Particularmente nesse jogo, eu começaria com o Wellington Silva. Simplesmente porque, para o Inter fazer um gol no primeiro tempo, e aí o poderio de ataque tem que ser maior no primeiro tempo, e os riscos também. Porque se começar com o Wellington Silva e não der resultado, ou se começar e mesmo tomar um gol, tem mais tempo para recuperar. Agora, jogar administrativamente esse jogo e virar um 0-0, começa a colocar uma pressão que sem o D'Alessandro se multiplica. Eu acho que na segunda-feira, o D'Alessandro estava completamente fora desse jogo. Na segunda-feira. Se houve uma evolução na recuperação dele, ele vai botar a jogar nem que seja 20, 30 minutos, porque é um jogador extremamente importante para o time. Eu não sei se ele é o principal jogador, ele é a principal liderança dentro do jogo. Certamente. E hoje vai precisar de liderança dentro do campo. E tanto Sobis quanto o Wellington Silva não substituem ele na mesma função, na mesma posição. Então, se ele tiver condição, vamos fazer o teste do vestiário, vamos dar uma folha de papel e dizer assim, joga, não joga, faz um X aqui e vamos para o jogo. Eu acho que ele vai jogar 20, 30 minutos e depois sai, substitui e vai para o... Aí nessa linha de pensamento do Caberlon, já vou colocar o Cabistani também, Newton Cabistani, conselheiro do Grêmio na conversa, o Odair, nessa linha de o D'Alessandro jogar 20, 30 minutos. Coloca o D'Alessandro no início e já conta que tem uma troca certa, que precisa ser feita. E aí, se só tiver condições de 20, 30 minutos, tira no primeiro tempo, inclusive, se for o caso. Ou deixa para colocar ele no segundo tempo, só que aí tu corre o risco de ele sentir a lesão e tu tem que fazer a substituição da substituição, né? É difícil esse momento para o técnico e o Odair está passando por se ele tem condição de 20 minutos, não tem por que colocar no início do jogo. Não vejo condição. Porque ele já vai ter que fazer uma substituição no primeiro tempo, né? Ele já vai desestruturar ou trocar o tipo de jogador, porque os outros não têm a mesma característica. Né? E se for para os pênaltis, ele entra no final do jogo, nem que seja para bater pênalti. Então entra no fim, é isso aí. Vocês acham então se fosse eu, faria isso. Mas aí vem o seguinte, se o D'Alessandro estiver descontado, aí ele entra para bater pênalti. Só que se ele estiver descontado, mas vai ser difícil, porque a diferença do ter pênalti ou não ter pênalti é um gol, né? O Inter pode tentar ir para frente para não precisar dos pênaltis, como pode daqui a pouco num contra-ataque levar um gol. O Atlético tem um processo de jogo com muita velocidade. E o D'Alessandro não vai conseguir acompanhar isso no início do jogo, muito pior ainda, né? Talvez no segundo tempo, já quando tiver diminuído a intensidade, ele consiga acompanhar melhor. Mas, Maurício, tu fizeste uma introdução dizendo da nossa experiência no esporte, né? Esse é o tipo do jogo que todas as possibilidades precisam ser pensadas. Inclusive de bater o pênalti, inclusive de ter o D'Alessandro 15 minutos para segurar a bola, inclusive. Ou seja, todas as possibilidades precisam ser desenhadas. É um campeonato inteiro que se decide em 90 minutos. Então, assim, não é um momento de achismo. O preparador físico, o médico, o fisioterapeuta vão ser fundamentais na decisão que o Odair tem que tomar, quer seja no início do jogo, quer seja no final.
mas as possibilidades, pode ter certeza, elas precisam estar no papel. Aquela coisa assim, tive uma luz, quem sabe bota ele ou tira agora, isso é um risco muito grande e alguns milhões de reais a menos na conta para se correr o risco. Olha aqui, o Edriânio Bueno, aqui de Canoas, nosso vizinho, tá dizendo que já fez até fogo na churrasqueira para ajudar a secar. Vai terminar 1-1. A sorte dele é que a umidade hoje está baixa. Se fosse ontem, ia funcionar bem, ia diminuir a umidade relativa do ar. Secava bem. Ontem, literalmente, quando o Atlético estava pousando em Porto Alegre, dá para fazer a brincadeira de que pousou um furacão em Porto Alegre. Né? Porque o clima estava horrível, tanto que o Atlético ficou mais de 2 horas dentro da aeronave, porque não tinha segurança para as aeronaves taxiarem no Salgado Filho e realizar o desembarque. Teve torcedor que demorou 3 horas dentro da aeronave para desembarcar ontem. Em solo. Se foi armação para aumentar a tensão mais do emoção. jogo. Tu achas então, Cabistani, que isso foi armado pelo Atlético? Porque o Atlético não gosta muito de dar entrevista. E aí eles usaram esse migué do aeroporto para não dar entrevista do Bruno Guimarães, é isso? Eles não iam fazer um reconhecimento no estádio, tiveram que cancelar. Eu acho que não. Olha, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Porque ela vai achar que estão. Né, é uma brincadeira. Até porque seria uma brincadeira para armar isso aí, tem que combinar com o São Pedro. Com quem não dá para combinar, né? Mas, Maurício, é uma brincadeira, mas que vai chegar no vestiário. Mais, né? É uma brincadeira para a imprensa, mas vai chegar no vestiário. Porque certamente o discurso é: não dormimos por causa dos fogos, não fizemos o reconhecimento. Teve fogos. Não fizemos o reconhecimento do gramado por causa da chuva e por causa do aeroporto. Não tive, ou seja, e já começou lá no Paraná o técnico fazendo algumas alusões, etc. Isso vai para o vestiário certamente. Certamente. Aí eu vou fazer uma pergunta para o Tite, eu vou fazer a pergunta porque apesar de conhecer as pessoas do Atlético, eu não tentei me informar sobre isso. Quem acompanha e tem gente que tem o hábito de visitar as delegações quando são visitantes, para o cara visita, daqui a pouco tem um amigo, ganha uma camiseta, sabe como é que é? Tem gente que é quase profissional nisso, para tentar ganhar um ingressinho aqui e ali. Então tem gente que visita todas as concentrações. E quem visita a concentração do Atlético, quem conhece a rotina do Atlético, e eu conheço porque eu trabalhei no Atlético e acompanho posteriormente o trabalho, apesar de não ir visitar na concentração, o Atlético sempre concentra no novo hotel na frente do aeroporto. Sempre. De 2013 para cá, todas as vezes que eu saiba que o Atlético veio, ficou no novo hotel na frente do aeroporto. Quantas ele ganhou aqui em Porto Alegre? Títulos? Título nenhum. Por isso trocou de hotel. Ué, essas coisas vão pro hotel. Vão pro vestiário, pode ter certeza. Ele não ganhou título, ok. Só que o Atlético ganhou a classificação em 2013 na Arena contra o Grêmio. Ganhou em Porto Alegre. O Atlético já teve bons resultados hospedado ali. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: poxa, o novo hotel, por ser um hotel que é na frente do aeroporto, e eu não estou ganhando nada deles para fazer propaganda, mas estou citando porque todo mundo sabe. Assim como o Deville é um hotel que o Grêmio sempre usou e que grandes delegações também usam quando vem para Porto Alegre. O novo hotel e o Deville, como são próximos do aeroporto, já tem aquelas janelas blindadas. Então pode dar o barulho que for no lado de fora que não tem problema. Por que eles foram para um hotel que não tem a janela blindada se todo mundo sabe que em dia de decisão se usa fogo de artifício? Eu não consigo entender. Qual hotel que eles foram? Aquele da Dom Pedro? Junto com o do Beira-Rio. Eles foram para aquele hotel que é junto do Moinhos Shopping. Segundo as pessoas em Porto Alegre, quem ouviu no hotel do Atlético ouviu no hotel do Inter. Porque mas apesar de não ser do lado, são perto. Mas a distância de um para o outro é de 2,5 km. Sim, mas às 3 horas da manhã, com o silêncio de Porto Alegre, tu escuta o barulho. O hotel que o não é aquele do lado da caixa d'água do Demai? Não, aquele do lado da caixa d'água do Demai é o do Grêmio. Que é em frente ali. Não fica no mesmo hotel que o Grêmio. Não, é um outro da mesma rede. Bem, da mesma rede. Olha, então eu não sei onde é. Você quer daquele da caixa d'água, aí não tem. É ali próximo também. Segundo alguns porto-alegrenses, o Inter deve ter, se não tiver vidro blindado, o Inter deve ter escutado os fogos do Atlético. Vamos lá, sem defender a rede de hotel, mas os dois hotéis têm vidro duplo. Os dois hotéis são construções muito novas.
tem um problema de condicionamento. Eu não iria usar janela de vidro comum. São vidros duplas, duas. Eu ouvi alguém de uma rádio dizendo que tinha isso. O hotel que não, porque o pessoal estava falando que ouviram. É Sheraton, né? É onde ficou o Paul McCartney. Exato. Não, é o hotel de padrão. Eu já me hospedei, felizmente ou infelizmente, naquele hotel. É a esquadria com vidro duplo, não. Então, provavelmente às 3 horas da manhã não ia fazer muita diferença. Eu acho que o Deville tem uma grande vantagem. Eu também parei já como Caxias lá, uma vez que vim jogar uma final com o Internacional, e o Grêmio, que tinha exclusividade do hotel, como não estava fora, eles nos cederam a oportunidade de hospedar lá. Tu não tem como acessar o hotel nos fundos, né? Sim, não tem nada próximo, frente, né? Tu consegue na rua. Então, se tu pega os quartos de fundos, acabou o barulho, né? Por isso eu acho um hotel bastante interessante, melhor do que o Novo Hotel, que, na verdade, tem ruas praticamente, não em todo o seu entorno, mas tem a rua em frente aqui e a rua na lateral. Tem só a rua em frente e a Avenida dos Estados, que é um pouco mais distante, né? Bom, mas enfim, Maurício, o que eu quero dizer é o seguinte, vai para o vestiário. Pode ter certeza que o técnico do Atlético adorou ficar dentro do avião, adorou não poder fazer o reconhecimento de campo, adorou os fogos de artifício na madrugada. Isso vai dizer que o mundo inteiro, o Brasil, o árbitro, o VAR, está contra eles e que o Atlético vai fazer um jogo épico para ser campeão em Porto Alegre. Isso vai chegar. Eu não acho que fogos hoje chega a ajudar em alguma coisa, tu entendeu? Mas com certeza o ânimo. Agora, por outro lado, a gente que também já esteve ali na beira de um campo ou de uma quadra, sabe que também depois de 15 minutos de jogo se esquece tudo isso e quem tiver com a bola rolando é o que vai levar vantagem e acabou. Vamos mostrar, já que a gente falou de hotel e tudo mais, o Inter está saiu há poucos instantes do hotel, a gente tem uma foto do momento. A torcida, obviamente, já muito mobilizada, algumas fotos do momento, do Inter embarcando, é bem próximo ali na região do Moinhos de Vento também, o hotel do Internacional, em deslocamento, certamente com os batedores, a distância é de aproximadamente 8 quilômetros até o Beira-Rio. Com os batedores se faz esse percurso com razoável tranquilidade, por volta de 7h40, 7h50 o Inter deve estar chegando no Beira-Rio, e aí nós teremos aquela tradicional Rua de Fogo, que já é uma característica do Internacional, e aí fica o alerta e o pedido, todo mundo recebeu nos grupos de WhatsApp a infelicidade do torcedor lá do Atlético, que estava com um desses sinalizadores na mão, o sinalizador não acendeu, ele seguiu com o sinalizador na mão e perdeu a mão. Aconteceu, está nas redes sociais, tem notícia em todos os grandes portais sobre isso. Então, que se a pessoa nunca usou um sinalizador, que não pegue hoje, que não invente hoje. E quem já usou, que tenha cuidado. Porque as cenas são fortes, são chocantes. Imagina que o cara perdeu a mão, né? Não, o cara era cozinheiro ainda, imagina. Então, vai ter que lavar prato. Para começo de conversa, tirando o fator futebol aqui, e a gente, embora todos nós gostamos e vivemos também um pouco com e sobre o futebol, na verdade, sinalizador, fogos, etc., não usem e acabou, e o caminho é esse, né? Que se fizer, faça com segurança, orientada por um bombeiro. Eu sei que é difícil no momento desses, de festa, de alegria. A gente consegue imagens maravilhosas com celulares hoje num campo de futebol. É bacana, é muito bonito as ruas de fogo, as fotos são maravilhosas, mas é futebol, né? A gente tem que ter o cuidado, que a vida antes e a segurança antes de mais nada, né? E o torcedor colorado que aproveite para fazer essas ruas de fogo. Porque o regulamento da Conmebol já proíbe a utilização desses sinalizadores, inclusive fora do estádio. E depois do que aconteceu com esse cidadão lá em Curitiba, certamente a CBF vai incluir no regulamento do ano que vem também. Por mais que tenha sido no aeroporto, não tem ligação, mas é relacionado com o futebol, né? E obviamente que no aeroporto a CBF não teria como proibir, mas, por exemplo, o Inter, quando estava indo a Curitiba para enfrentar o Atlético, teve um atraso de 1 hora do seu voo por conta dos sinalizadores. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de artefato. A gente teve o caminho do gol, que foi lindíssimo a partir da Copa do Mundo. Nós tivemos uma época no Inter que apagavam-se as luzes no final do jogo e piscavam as luzes, e o pessoal com o celular. Agora a moda do celular ligado, o Flamengo tem feito isso. Existem muitas maneiras mais seguras e criativas de fazer um espetáculo bonito. Então, sinalizadores, fogos de artifício, particularmente... Você é especialista, né? Hoje existe
Existem empresas especializadas para fazer shows com fogo, não é para amador. Deixa eu seguir ainda na linha da final da Copa do Brasil. Eu até mandei para o Bruno Soares, que estava com o Roberto Tite semana passada aqui. Me vaiaram por colocar o Santos, goleiro do Atlético, em uma eventual seleção das duas equipes. E ele levantou o assunto hoje de novo porque ele quer outra vaia. Não, eu levantei o assunto de novo porque eu quero saber se vocês vão vaiar. Maestro Júnior, Kleber Machado, André Rizek e Fábio Júnior. Tu ficou uma semana inteira descobrindo quem concorda contigo. Não, eu não fiquei uma semana inteira descobrindo. Eu tava... Tu me dá 5 minutos e eu pego o dobro que não está contigo. Só me dá 5 minutos aqui que eu pego o celular aqui. Eu vou ser mais... Eu fui light aquela vez. Eu disse que daria ali 7-4, 6-5 pro Inter. Hoje o Sport TV fez esse mano a mano aí, que é a comparação goleiro Santos ou Marcelo Lomba. Eles conseguiram fazer a seleção colocando técnico. A seleção deles foi a seguinte, eu acho que eles exageraram. Eu não sei por que eles estão tão vacinados com o Atlético Paranaense. Mas, Maurício, a seleção agora, é sério, é seleção da Copa do Brasil? Não, seleção, aqueles mano a mano. Lomba ou Santos, entendi. Kelvin ou Bruno. A seleção, a escolha dos jogadores por posição destes que eu citei, não é minha. Não venho dizer que é porque eu sou atleticano, porque não sou. Só trabalhei lá. Repito os nomes. Kleber Machado, narrador da TV Globo. Júnior, ex-jogador do Flamengo, todo mundo conhece o Júnior, comentarista também da TV Globo. Fábio Júnior, ex-jogador. E o comandante do programa era o André Rizek, mas esse não votou. E o Maurício. Não, eu não votei. Eu não seria... Mas vamos ver a seleção dele, depois tu faz as tuas trocas. Eu não teria a audácia que eles tiveram. Maurício, depois do Lomba fazer aquela defesa, ele deixou o Inter vivo, tu acha que tem condição ainda de fazer comparação com qualquer outro? Mas nesse caso, no momento, né? Não. No momento é impossível. Eles tiveram audácia muito maior do que só colocar o Santos. A seleção do programa Seleção Sport TV. Santos... Kelvin e não o Bruno, Moledo, Léo Pereira e Márcio Azevedo, tiraram o Cuesta. Bruno Guimarães, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Rony e Guerreiro. E em técnico eles escolheram o Thiago Nunes. Ou seja, vantagem para o Atlético, 7-5. 7-5 se somar o técnico. Mas eles colocaram não é ruim essa seleção, assim, se nós pegarmos, veja... mas o Kelvin jogou duas partidas. Mas aí é que está a questão. Se é mano a mano, eu perguntei ainda se era do campeonato da Copa do Brasil. Agora, com relação ao primeiro jogo, até porque o Atlético ganhou, eu até diria o seguinte, me admira muito o Patrick, por exemplo, estar nesse time. Foi um jogador razoável para ruim no primeiro jogo, mas enfim... Não foi bem mesmo. Não é um jogador para estar nessa seleção. É que a comparação no Atlético, aí tu escolhe. Eles pegaram no meio campo, eles fizeram o seguinte, colocar os 3 de cada posição, ali os 3 do meio de cada time, vocês escolhem. Então no Inter tinha Lindoso, Edenilson e Patrick. No Atlético tinha o Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini. Aí contra Léo Cittadini e o Wellington, entra o Patrick, né? Claro. Mas é pela companhia que ele entrou, né? Sem dúvida. Agora, é uma boa... Eu acho que, na verdade, não é nem do jogo e nem do campeonato. Eu acho que eles simplesmente pegaram as duas escalações... Eles pegaram as duas escalações e botaram no momento. Sendo assim, eu discordo pelo menos em 30% dessa seleção. Acho que o Patrick não tem que estar. Acho que o Lomba é o melhor goleiro. Mas o Patrick entra quem no lugar dele? O Léo Cittadini ou o Wellington? Como é uma seleção, tu pode... Sinceramente, até o Lindoso. Até o Lindoso é melhor que ele. Então, assim, não é nenhuma questão de comparar o Atlético com o Inter, mas se tu pegar os 11 melhores dos dois times juntos, eu mudaria esse time. E acho que é justo, assim, é importante essa análise a partir de um comentário, enfim, da Sport TV, né? Tem se falado muito do Cuesta. Acho que o Moledo tem feito os campeonatos, não esse campeonato,
muita segurança, é um jogador que tem colocado uma estabilidade defensiva, tem uma imposição física, é mais rápido, inclusive, que com o Cuesta. Não estou comparando um ao outro, mas eu acho que cabe essa justiça. O Moledo é um jogador que chegou com uma maturidade neste ano do Internacional que merece estar em algumas seleções, sem dúvida alguma. Olha aqui, ó, claro que os gremistas estão assistindo mais o programa do que os colorados. O Alexandre Carvalho está dizendo que o Atlético vai ser campeão. O José Antônio Teodori, ele não fala isso desta maneira tão clara, mas ele fala, vai dar empate. Se vai dar empate, é o Atlético campeão. O Luiz Spalloni já está dizendo, vamos, meu Inter está confiando. Assim como o Ronaldo da Silva Lara dizendo que hoje o Inter... Diz ele, hoje Inter seremos campeões. O Mauro Meneguzzi está dando boa noite, está sempre nos assistindo também. O Mauro registrando a audiência. Vamos um pouco para o outro lado, vamos falar um pouco do Grêmio. O que parece para vocês, o que representa, o que significa ter, como o Grêmio colocou ontem na sua calçada da fama, Loivo e Jeromel? As homenagens para vocês são justas? São mais do que justas? Demoraram a acontecer? Porque o Jeromel poderia já ter entrado antes, como o Maicon já entrou antes. O Loivo certamente também poderia ter entrado antes. Enfim, o que representa para vocês, conselheiros do Grêmio, gremistas de uma maneira geral, ter essas duas figuras representadas na calçada da fama, Cabistano? Olha, Maurício, eu acho que os jogadores que tiveram assim passagens importantes, em geral merecem. É muito relativo tu escolher, tu apontar para alguém assim, e esse aqui ser específico, a não ser aqueles que salientam muito, né? Digamos assim. Mas as homenagens acho que são merecidas. Eu entendo que teriam muitos outros que deveriam ter esse tipo de reconhecimento, né? Não vejo assim que são chamados jogadores que fizeram tem mais história que o Loivo, por exemplo. Eu cheguei a ver o Loivo jogar no Grêmio, era um bom jogador, um cara lutador e tal. O Loivo era um craque. Mas assim, ele não participou de um período de títulos, então ele fica meio escondido. Do Grêmio entendeu? Pouco mais regional, né? Mas eu acho que numa época anterior tem uma coisa, não sei, não me coloco na lista dos gremistas aí, né? Mas eu quero crer que o Loivo foi um jogador extremamente identificado com o Grêmio, que eu acho que só jogou no Grêmio. Sim. Ele veio do Novo Hamburgo, né? Eu acho que o Novo Hamburgo pro Grêmio. Chegou a jogar no Grêmio? Ele é Não, acho que ele jogou só no Grêmio. Eu tenho a impressão que ele do Novo Hamburgo, que na época era Floriano, né? Acho que encerrou no Grêmio. Não tenho certeza assim, mas jogou uma vida inteira no Grêmio. Mas ele se não me falha a memória, ele começa no Floriano, do Floriano ele vai pro Grêmio, Floriano, Novo Hamburgo, né? E fica a carreira toda dele no Grêmio. Talvez no final da história tenha sempre algum lugar. Então ele é um jeito identificado, era aplicado, um jogador de qualidade. Eu acho que é justa. Eu não sei qual é o critério que o Grêmio usou e usa para definir essas avaliações. Né? Tem uma comissão nomeada que estuda os casos lá. Alguém chega lá e pede, propõe o nome, e eles fazem um julgamento e apresentam. Tem um período para fazer isso? Não, existe a comissão de futebol que faz isso. Pode ser a qualquer momento ou é uma vez por ano? Tem alguma coisa? Não sei responder isso porque foi feito há poucos coincidiu com esses dois jogadores 60 agora. Dias, eu acho que foi coincidiu esses dois jogadores agora no aniversário, né? Exatamente. Aproveitaram para fazer isso. A anterior acredito que isso seja o motivo, né? Pois deixa eu fazer uma pergunta. Sabe se o Ronaldinho Gaúcho tem essa homenagem? Olha, não sei se ele pode passar lá pro Pedro. Creio que não. Acho que não. Eu estou perguntando. Tanto que se tivesse... Não vai acontecer, vai ter tem muita rejeição, né? Porque eu fiz a pergunta intencionalmente, não estou sendo irônico, no sentido de que, assim, os critérios são sempre subjetivos e, como tu disseste, é uma comissão. Então, tu tem que partir de que a comissão também tem decisões políticas, né? Por conta disso, por exemplo, colocar Jeromel e não Kahneman, Loivo e não Iura, que eu nem sei se o Iura está lá. Acredito que sim, Iura já mas
Imagino que sim. A comissão apresenta e é votado no plenário. Então, era isso que eu queria saber. Não, é que o Loivo, eu até busquei alguns dados da carreira dele aqui, ele começa no Floriano, joga de 65 a 67 no Floriano, eu me lembro vai pro Grêmio, Floriano. joga de 67 a 75 no Grêmio. É muito central. Depois tem uma passagem rápida pelo Inter de Lages, pelo Atlético de Carazinho e encerra a carreira no Grêmio. Internacional de Lages terminou. Eu me lembro dele no Floriano, porque em 65 meu pai era o presidente do Flamengo e a gente jogava com o Floriano. Enfim, coisa muito velha. O Loivo certamente está nessa lista pelo número de gols que ele tem com a camisa do Grêmio. O Loivo é o 6º maior artilheiro da história do Grêmio, empatado com o Renato. Então, um jogador que na década de 60 consegue ter o mesmo número de gols de um ídolo que é o Renato. Identificado. No Grêmio Internacional, né? Não era uma época regional, né? Nós começamos a ter disputado. Até a década. O Campeonato Brasileiro começa efetivamente o Roberto Gomes Pedrosa em 73. 71 o primeiro brasileiro. Não, 71 é o brasileirão. É que antes tem o Robertão, só que aí só vai 69, o campeão estadual. Né? Não, 69 o Grêmio Internacional começa a disputar. Eu me lembro do primeiro Campeonato Brasileiro, 1981, é isso, né? O Loivo. Não, o primeiro 71. Brasileiro é 71. 71 é o primeiro brasileiro. Brasileiro. Jogava o Grêmio ganhou do São Paulo, em São Paulo, foi um gol do Nestor Escota. E o Loivo jogava no Grêmio. Sim. Não, eu acho justo que esse momento regional, usando a tua expressão, ele seja valorizado. Eu sempre tive comigo, na minha infância, né? Adolescência, não infância, mas adolescência, eu ficava muito entristecido como um jogador como o Tarcísio, por exemplo, que era extremamente identificado com o Grêmio, jogando anos, e daqui a pouco pegando a melhor fase do Inter e grenais complicados, etc. E de repente o Tarcísio vira campeão do mundo com a camisa do Grêmio. Eu fico pensando assim, se o Tarcísio tivesse aposentado 2-3 anos antes, ele não teria sido campeão mundial, campeão da Libertadores, enfim, e certamente ele foi mundial porque ele foi da Libertadores no sentido de ter prorrogado um pouquinho mais a carreira dele. Quer dizer, um ano antes, ele não tendo esses títulos, ele teria sido também um jogador regional sem títulos nacionais. A visibilidade então, é outra. Às vezes é um ano, é um momento, é um time que faz uma diferença. Então, acho louvável e parabenizo o Grêmio por essa iniciativa de ter homenageado o Loivo. A única coisa que eu assim, é uma questão de opinião pessoal, que o jogador que está no momento no clube, eu não faria homenagem, sabe? Não tenho nada contra o Jeromel. No caso do Jeromel, pelo contrário, né? Acho que é um jogador excepcional que mereceria a homenagem no momento seguinte ao encerramento de sua carreira. Porque tu cria uma condição daqui a pouco dizer, mas então tem que botar o Luan. O Luan foi o melhor da América. Não, mas tem uma regra do capitão. Agora eu tô tentando lembrar aqui. Sabe, eu acho que tem um detalhe lá que os capitães de grandes títulos têm direito. É verdade. O Maicon entrou por isso também, quando ganha a Copa do Brasil, o Maicon. O Maicon na Copa do Brasil, mas o capitão na Libertadores foi o Maicon. O capitão na decisão foi o Jeromel, porque o Maicon estava lesionado. É isso aí. Bom, tá bem. Não, mas eu imagino um critério. Continuo com a minha opinião. Acho que não homenagearia. Independente das regras. Tu vai ser homenageado. Quando tu parar de jogar, tu vem aqui que nós vamos fazer uma homenagem para ti. Enfim, mas é um critério esse de homenagear atletas que estão no clube, que o Grêmio já adotou, então não foi modificado agora para atender o Jeromel, então nessa linha que o Jeromel acabou sendo homenageado. Por que eu quero defender a minha... Mas é porque se a gente for nessa linha, Caberlon, não dá para fazer a estátua do Renato. Não, mas isso é tenho opinião pessoal, mas não vou falar porque não vou... Não, pode falar. Mas quero dizer o seguinte, tem vários jogadores na história do Internacional e do Grêmio Internacional, que tiveram grandes passagens no Internacional e terminaram no Grêmio, ou que tiveram grandes passagens no Grêmio e terminaram no Internacional. Então nada impede de amanhã o PSG vir aqui botar um rio de dinheiro na conta e levar o Jeromel para jogar na França, e daqui a 2 anos está de volta. A idade dele impede, eu acho. O Jeromel já está na reta final da carreira. Não sei. É um baita zagueiro. Essa é a minha preocupação. Vocês que são
Né? Não, mas aí é questão política, porque o fato de jogar depois no Inter não quer dizer que não mereceria pela passagem do Grêmio. Não, mas por isso que eu quero dizer... o Mauro Galvão, por exemplo. O Mauro Galvão, o Batista, enfim, não, mas eu acho que tem muito jogador. Tem muitos jogadores. Foram muitos que passaram nos dois times. Mas aí é uma questão também técnica, né? Porque, por exemplo, Mauro, só para pegar este exemplo dos dois nomes que vocês deram, Mauro Galvão é um jogador que merece muito mais do que o Batista, sendo que os dois tiveram conquistas, não estou dizendo que não, mas em todos os aspectos. E ambos foram identificados muito com formados no Internacional. Aí tem o Paulo Bonamigo, que foi identificado com o Grêmio, que terminou no Internacional, não é isso? Tem vários jogadores que têm essa situação, que vivem. Por isso que eu acho assim, espera terminar de jogar. Não vai apagar, não vai mudar a trajetória do Jeromel no Grêmio, não vai mudar a trajetória enfim, mas de qualquer jogador. Se tiver um plano de carreira para o Jeromel terminar a carreira no Grêmio. Porque é a impressão que o presidente Romildo passou ontem na homenagem, né, Cabissani? É bem isso aí. Olha, o Jeromel está muito próximo do clube. A família dele falou isso, que estão... Mas eu acho que mesmo, mas não sei, é que eu discordo um pouquinho, não é que eu discordo, é uma outra opinião, é que eu acho que por tudo que o Jeromel já fez, já merece isso, né? Eu acho que estar lá, eu entendo o fato de que em vida também. Exagerei. Em vida esportiva. Em atividade esportiva. Vamos dizer que eu quero matar ele, não, pelo amor de Deus, não. Sem dúvida. Agora, tanto vale para o Loivo, vale para o Jeromel, né? São jogadores que deixaram o nome na história, né? Poderia esperar. Mas a primeira pergunta que tu fez é a seguinte: qual é a opinião a respeito da homenagem aos dois? Mais do que justa. Sem tirar nem pôr, justíssima. Tanto para o Jeromel. A única coisa que, na minha opinião, eu tivesse oportunidade de opinar formalmente no assunto, e assim, terminou de jogar, ok, faz homenagem. Pensando na partida do dia 2 de outubro, que é o que realmente importa pro Grêmio. Léo Moura está ainda apenas correndo em volta do gramado, deve demorar pelo menos uma semana para retornar às atividades, aí volta sem ritmo e tudo que a gente sabe que envolve esse retorno. Kahneman e Maicon treinaram normalmente e ficam à disposição já para a partida contra o Santos, sábado à noite na Vila Belmiro. Vocês acham que o Maicon especialmente... Daqui a 10 dias, daqui a 2 semanas. O jogo com o Flamengo é dia 2 de outubro. 2 semanas, 15 dias. Duas semanas, exatamente. Então, eu quero saber assim, o Cabistani, por exemplo, que é conselheiro do Grêmio, se tivesse a oportunidade de chegar no presente do Duda Cref, no Alberto Guerra, no Deco Nascimento, no presidente Romildo, daria a dica para eles: olha, vamos contratar um lateral, porque só o Galhardo não dá, o Léo Moura está sem ritmo, ou não é o suficiente ter o Léo Moura voltando? Vocês acham que o Maicon tem que voltar ao natural para a equipe titular? Se tem que ficar o Michel? Eu quero que vocês respondam daqui a pouquinho, porque eu só vou mostrar uma imagem do Twitter do Inter, das ruas de fogo, porque a festa já está rolando lá no Beira-Rio, com a chegada do ônibus. E é uma mobilização muito grande, tem toda uma área de segurança para que o ônibus possa passar tranquilamente. Então, uma grande festa, que a festa siga nesse momento fora do Beira-Rio, mas dentro do Beira-Rio com segurança, que independente do resultado as duas torcidas se respeitem, que não tenha quebra-quebra, que não tenha confusão, que o melhor ganhe e possa comemorar, mas fica o registro também das ruas de fogo que recepcionam nesse momento o ônibus do Internacional. E essa questão do Grêmio, o Maicon tem que voltar no carteiraço na vaga do Michel, tem que ficar o Michel no time, o Léo Moura, vocês acham que tem que voltar quando tiver à disposição, deixa o Galhardo, contrata outro? O que vocês fariam se tivessem com a caneta para fazer? Cabistani. Eu que acompanho o Grêmio, né, vou te dizer o seguinte: olhando o time do Flamengo e o tamanho da movimentação que eles fazem no ataque, e são todos jogadores de velocidade, eu não usaria o Galhardo, muito menos o Léo Moura. Eu utilizaria o Paulo Miranda. Porque senão vai levar choque. Mesmo em Porto Alegre, faria? Em Porto Alegre. Porque o contra-ataque deles é impressionante, né?
Eles têm a movimentação dos caras de meio e os dois na frente ali, o Gabigol e o... Como é o nome do Everton. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Nossa, cara. Se viu aqui contra o Internacional, o Bruno Henrique, uma velocidade enorme. O Gabigol não para em lugar nenhum. Isso aí, a proposta de jogo deles é essa. Entendeu? Então, se deixar um espaço, porque o Galhardo a gente sabe, eu até gosto bastante dele do meio para frente. Ele é muito, muito bom, compõe muito bem, cruza como nenhum outro lateral do Grêmio faz um cruzamento de qualidade. Mas assim, na questão defensiva, ele é muito fraco. Ele é muito fraco. O Grêmio vai ficar com uma fragilidade muito grande. Com relação ao Michael, a gente sabe a qualidade técnica que ele tem. Mas assim, ele tem que estar numa forma excelente, porque também vai sofrer a mesma coisa, vão jogar nas costas dele. Então, o Michel voltou bem, e ele dá uma segurança para o Matheus Henrique, para ele fazer a movimentação e não ter que vir tanto para a marcação. Teria que ver a condição física, aí vai depender dos fisiologistas, preparador físico e tal, que vão dizer isso aí. Pela qualidade técnica, inquestionável, o Michael é melhor. Mas o Maicon, nessa linha que você disse, de o Flamengo atacar muito, não é melhor ter um Michel, que é mais marcador, e aí solta um pouquinho mais o Matheus Henrique? Aí tem o seguinte, né? O Grêmio vai jogar em casa, o Grêmio precisa ganhar. Com o Michael é vantagem, porque a bola sai melhor da defesa, o Michael tem aquele passe dele, que ele é um passe vertical, que ele atravessa as linhas com aquele passe dele, então é um jogador fundamental do meio para frente, entendeu? Para saída de jogo e para fazer o jogo sair mais rápido, entendeu? O andamento do time vai ser mais rápido com o Michael. Com o Michel vai ter que procurar o Matheus Henrique para ele dar continuidade à jogada. Vai ficar a transição, como se chama, né? Vai ser mais demorada. E essa é a maneira que eu entendo que vai acontecer. Claro que se o Grêmio precisa ganhar aqui, né? Então tem que jogar. O ideal seria jogar com o Michael. Se o Michael jogar, não pode jogar Léo Moura. Não, é impossível. Concordo. Léo Moura com o Maicon só com 2 cabeças de área é impossível contra o Flamengo, é suicídio. Então, assim, se o Maicon jogar, tem que jogar o Galhardo. Obviamente que tu tá trazendo uma hipótese... Ou o Paulo Miranda, né? Eu não sei a velocidade do Paulo Miranda, eu acho que é um grande marcador, ajudaria muito, e vou dizer que seria melhor até que o Galhardo. Eu estava ouvindo a tua explanação e acho muito interessante, e sobre esse aspecto, o Paulo Miranda em termos de marcação daria uma possibilidade, uma sustentação para o Michael sair mais para o jogo e segurar um pouco mais, né? Ele ficaria mais plantado. E o Matheus Henrique de repente sair um pouquinho mais pela direita para ajudar o Alisson, já que o Cortez ajuda o Cebolinha na esquerda. Agora, a hipótese que eu acho que não vai acontecer de trazer um outro lateral resolveria outros problemas, porque hoje, este ano, o Grêmio está com um problema de não ter encaixado essa marcação muito por conta da fragilidade dos 2 laterais. Se nós tivéssemos 2 laterais que subissem e soubessem marcar com grande qualidade, justificaria tu ainda ter Michael e Matheus Henrique na frente da zaga para sair e liberar o jogo. Não é o caso do Grêmio. Cortez não faz uma boa temporada. O Leonardo, por melhor que fosse dos 3, não é um grande jogador, não sabe cruzar, é um ataque relativo. Eu acho que se firmou como titular muito pelo histórico de gols que ele fez e que agora também não está fazendo mais. Fazia aquele facão, não faz mais também. Até o Ramiro fazia o facão. O Luan jogava, o Ramiro, quantos gols o Ramiro fez dentro da área fazendo essa ala aí, né? E isso o Grêmio não tem hoje. Eu acho que o Grêmio... Mas o Alisson chega de vez em quando. Não, e ajuda. O Alisson chega e ajuda. Só que eu vou te dizer que essa falta é a falta que eu mais sinto do Luan. Não é o Luan driblador, não é... o lançamento que hoje é o Michael que faz, que o Luan fazia para os 2 lados, tanto para a esquerda quanto para a direita, é que eu sinto jogo, mais falta. Eu acho que o nosso camisa 10 agora, o Jean-Pierre, ele demora um pouco para fazer isso. Eu acho que ele demora um pouco para levantar a cabeça, embora seja um jogador muito hábil. Pois é, eu levantei essa hipótese que não é ventilada,
de que o Grêmio pode contratar alguém. Mas quem? Não sei. O problema é que não existe. Não, eu falo sobre isso. Trazer alguém que eu falei sobre isso, cara. Para botar a camisa e sair jogando. Não tem. Quer dizer, não tem, não sei. Não sei se tem dinheiro. Eu acho que não tem. Eu não quero, ouso dizer que não tem. Vai buscar o Edilson de volta. Não, eu falei sobre isso só porque o Grêmio em 2000 conseguiria. Não, mas eu digo... Acho que o Edilson deve ter jogado a Copa do Brasil. Não, Libertadores. O Cruzeiro não jogou Libertadores? Jogou. Então, eu acho que não pode. Não serve. Mas vai trazer quem? Vamos lá. É porque em 2017 o Grêmio fez isso. Ele trouxe o Cícero, que só podia jogar Libertadores. Mas estava com problema de falta de jogador qualificado ali naquele. Não, falta de tudo, né? Porque o Cícero fez tudo, só não jogou no gol. Jogou de. Mas daqui a pouco não tá faltando qualidade na direita? Vamos buscar o Cícero para jogar lateral direito, é isso? Não, mas em 2017 o Grêmio buscou o Cícero. Estava no São Paulo, escanteado, não podia jogar mais o Campeonato Brasileiro, mas jogava Libertadores. Olha, foi nessa fase. Maurício, eu acho que não tem como acontecer isso. Eu acho que é só porque não tem lateral. Mas vou te dizer que seria, de fato, porque assim, é claro que o Grêmio, que o Renato não vai mudar o sistema de jogo. Não. Ele não vai botar 3 no meio, na frente da zaga, como o Inter faz. O Inter tem 3 volantes, não importa o quanto saiam ou ficam, mas são 3 volantes, Patrick, Lindoso e Edenilson. O Grêmio não vai botar 3, como também não botaria, mas o Renato fez isso lá na primeira ou segunda passagem, 3 zagueiros, porque o David Braz é um bom jogador. Ele poderia montar um time com 3 zagueiros e aí sim liberar para que os laterais não precisassem marcar. Deixa o Cortez lá em cima, deixa o Galhardo, aí sim o Léo Moura teria muita possibilidade de jogar nesse time, porque é um jogador muito hábil, mas não tem tempo. O Renato não vai fazer essa mudança. Então é muito fazer 2, 3 jogos. Exatamente. Vai depender da quantidade de risco que ele vai querer correr. Né? Exatamente. Agora, se tu pensar que na Libertadores tem o gol qualificado, né? O cara vai se atirar pra cima. Não, e Léo Moura... Então, não sei, né? Eu acho que tem que fazer o jogo e ver o que vai acontecer. Não vai sair... Ele não pode botar não acredito que faça isso. Os 4 zagueiros atrás, o outro volante, ou seja, jogar 5 jogadores atrás para marcar 2 do Flamengo, né? Não, mas a questão, olha, o Inter não passou pelo Flamengo por causa do jogo do Maracanã. Eu penso que o Grêmio, pela inversão dos jogos, o primeiro jogo é um jogo, obviamente, que o Grêmio tem que tentar fazer o gol e, obviamente, tentar não tomar, né? Então, tu tem essa preocupação. É mais importante marcar ou não levar? Não, eu já estou indo no segundo jogo depois, Maurício, até os colegas também podem opinar sobre essa tua pergunta, mas eu acho assim, lá, se o Grêmio sai vivo aqui da arena, lá tu tendo um Cebolinha num contra-ataque, por exemplo, o negócio, né? Tu deixa entendeu? É diferente. Eu acho que o Grêmio pode botar 5 zagueiros, que foi o que o Inter não fez lá no Maracanã, botando um jogador de defesa a mais, o Inter não teria tomado 2 gols lá no Maracanã. O Inter, as trocas do Odair foram ofensivas porque ele queria marcar o tal do gol qualificado. E eu faço essa brincadeira de perguntar se é mais importante marcar ou não levar gol, porque se o Grêmio sai daqui com 0-0, qualquer empate lhe serve. A questão é a seguinte, né? O time do Grêmio joga propondo, né? O time do Grêmio joga propondo. E o Flamengo no Maracanã muito mais. Muito mais. Os dois são mais ou menos, o pensamento é mais ou menos o mesmo. A forma de pensar o jogo é parecida. Então, como é que o Grêmio vai fazer, né? A gente vai propor o jogo, e vai deixar aquela lacuna ali atrás de marcação é enorme. Estou falando de jogo de Porto Alegre. Estou falando de Porto Alegre. Não acredito. Eu faria uma situação diferente. Eu deixaria o Michael mais liberado e botaria o zagueiro no lateral. Deixaria o cara no lateral para segurar a movimentação. É muito difícil. Claro que o Cortez teria a possibilidade, porque já tem um entrosamento do Cortez com o Cebolinha, entendeu? Então aí os dois ali ficaria funcionando normal, mas eu praticamente jogaria com 3 zagueiros. Claro que o cara já jogou de lateral, ele
eventualmente vai fazer a composição. Zagueiro, não era melhor jogar com o David Braz como terceiro zagueiro? Em vez do Paulo Miranda? Paulo Miranda. É que o Paulo Miranda já foi lateral. Já foi. Embora não tenha ido bem quando jogou aqui de lateral nas vezes que o Renato precisou. É que foi mal, mas não foi bem também. Não é melhor que o Galhardo, craque, mas na linha defensiva seria interessante. O jogo dele que marcou como lateral foi o primeiro, e aí ele estava no meio de reservas na estreia no Gauchão. Mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, é um jogo de 180 minutos. O Flamengo no Rio joga muito mais solto do que o Grêmio na Arena. Os dois propõem. O que eu quero dizer é o seguinte, eu jogo com a possibilidade de ter um gol do Cebolinha no Maracanã. Feito isso, monta o jogo para o primeiro jogo. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, mas então, para o primeiro jogo, né? nessa tua linha... Poderia ser o Paulo Miranda na lateral. Mas ele comporia o terceiro zagueiro, né? O Paulo Miranda. Exatamente. Sim. Na hora que vem, o Cebolinha perde lá e o Cortez do lado esquerdo, o Cebolinha esses três... faria a cobertura, a compensação. Mas deixa eu fazer essa leitura. Eu quero saber quão retrancado é o Roberto Titz. Você colocaria o Paulo Miranda na lateral, ok. Não, e no meio, você vai com o Michel ou o Michael? Maurício, é falta de opção, não é uma questão, é falta de opção. O que eu quero te dizer é o seguinte, o Grêmio não pode jogar com o Léo e o Michael junto, não pode. E ainda com a fragilidade do Cortez do outro lado. Mas pelo menos o Cortez corre. Agora, o Léo na direita e só dois cabeça de área é muito perigoso. Então assim, ou tem que ser Galhardo se jogar o Michael, ou bota o Paulo Miranda, aí tu te defende na zaga, porque do meio pra frente o Grêmio é ofensivo. Não tem nada de retranca nesse time do Grêmio. Posso ser sincero com o que eu faria? O Cabistani talvez queira me bater pelo que eu vou falar. É a tua opinião, é isso. Se fosse o técnico, na lateral tanto faz, pode botar o Paulo Miranda ou o Galhardo, acho que os dois vão contribuir a mesma coisa, que é pouco para o que o Grêmio precisa. E eu botaria no meio campo Michel como primeiro volante, e aí tem 3 nomes para 2 vagas: Michael, Matheus Henrique e Alisson. Pode escolher qualquer um. Tira qualquer um. Mas aí eu discordo na lateral direita. Aí tem que ser o Léo lateral. Porque tu tá reforçando o meio, tu tem que ter um lateral de qualidade para chegar. Né? Aí não pode ser o Paulo Miranda. Aí não pode ser o Paulo Miranda. É que aí tem o seguinte, se eu colocar o Léo Moura na lateral direita, o Alisson do esquema, que é o antigo Ramiro, tem que ser alguém que mais recomponha do que ataque. Porque o Léo Moura, quando vai, não volta. Isso é bem claro. O Ramiro, ano passado, estava mal aqui no Grêmio por causa disso. O Ramiro voltava pelo Léo Moura e tinha que estar lá na frente também. Mas as tuas opções é o que o Grêmio faz hoje. Por isso que eu estou te dizendo. Tu disse que tu bota o Michel como primeiro e bota Michael, Matheus ou Alisson. A minha opção é bem diferente do que o Grêmio faz. Não. O que o Renato faz... Só tá trocando um por outro. Não. Muda muito. O que o Renato faz é colocar Michael, Matheus Henrique e Alisson. Calma. Quando eu coloco um cabeça de área e cogito botar o Matheus Henrique lá na extrema, é bem diferente. Então eu vou repetir a tua pergunta. Tu disse que eu boto Michel e boto 2 de 3. Alisson, Michael ou Matheus Henrique. Na verdade, se tu botar Matheus Henrique e Alisson, tu só tá trocando o Michael pelo Michel. Sim. É o que tu tá fazendo. Então não é uma proposta nova, é uma troca individual. Tu tá trocando Michel por Michael. É isso. O Grêmio joga assim. O time que tu tá falando hoje. Hoje o Grêmio joga Michel, Matheus Henrique e Alisson. É o que tu tá propondo. Não. É porque assim, para um jogo específico, para esse jogo, eu tiraria o Matheus Henrique. O Maicon, pela experiência, precisa estar em campo. O Alisson, pela recomposição, precisa estar em campo. E o Matheus Henrique, no jogo que era para ele brilhar, que era contra o Atlético Paranaense, ele sumiu. Não, é verdade. Mas... Assim como o Nonato sentiu quando jogou contra o Palmeiras pelo Inter. Ele tá no bolso do Felipe Melo até hoje, porque não jogou aquele jogo, né? Mas aí tu tá com... Não discordo, acho que é uma ideia, mas tu tá com o Michael no time. Então, de novo, eu diria que tinha que ser o Paulo ou... Mas por isso que eu falei, na lateral eu boto ou o Paulo Miranda ou o Galhardo. Pra mim, tanto faz. Os dois vão contribuir a mesma coisa. Tem que pensar assim, ó. Se a gente tiver... na minha opinião, teria que ter 3 jogadores que podem fazer uma composição defensiva. Que seria, no caso, se tu jogar com o Michel faz um terceiro zagueiro.
Se tu jogar com o Paulo Miranda, ele faz no terceiro zagueiro. E tu libera os outros. Então, se tu jogar com o Michel, tu põe o Galhardo. Minha opinião, é o que para ter um ataque também, né? Para ter, claro. Tu tem que ter uma outra opção. Que será melhor que o Paulo Miranda. Se tu jogar com o Paulo Miranda, né? Tu optar pelo Paulo Miranda, libera o meio. É Michael e Matheus Henrique. Sem dúvida. Eu fico com essa opção de 3, entendeu? Por causa da cobertura, né? Não vai mudar do lado esquerdo, não vai mudar. Então eu sou da linha de pensamento que o torcedor não gosta porque o torcedor vai pro estádio e ele quer ver goleada. Mas na Libertadores, no atual regulamento, pro Grêmio, é muito melhor sair com um 0-0 do que ganhar de 2-1. Não leva gol. É muito melhor sair com 0-0 da Arena do que ganhar de 2-1. Eu acho que o Grêmio faz gol lá. Pode fazer gol. Eu acho que o Grêmio pode fazer gol lá. Eu só acho o seguinte, independente do resultado lá no Rio, eu pensaria até na possibilidade de ter Michael, Matheus Henrique e Michel juntos. Mesmo que tirasse ou o Alisson ou o Jean-Pierre, bota o Tardelli na direita, enfim. Mas eu pensaria seriamente em fazer isso desde que tu tivesse no segundo jogo. Desde que tu tivesse o primeiro, né? Tem que ver qual é o desempenho do primeiro. Eu acho que não deve. O ideal para o Grêmio é não levar gol. Daí, tudo que vier é vantagem. Se puder ganhar o jogo, melhor. Se não, 0-0 é melhor. Por isso que nessa linha de pensamento, para mim, o mais titular no meio de campo tem que ser o Michel. Porque tem que ter alguém que roube a bola do Flamengo, que se preocupe mais com a recomposição do que com o atacar. O Grêmio, se nós pegarmos o Grêmio de 2016, o Grêmio tem Wallace e Maicon. O Grêmio de 2017 tem Michel e Maicon e depois Michel e Arthur, e na final joga Jailson e Arthur. Mas é sempre um primeiro volante que fica mais, tem qualidade para chegar quando precisa. Mas a função número 1 é marcar. Com Maicon e Matheus Henrique, nenhum dos dois a função número 1 é marcar. Não são marcadores. E aí alguns dizem, mas o Grêmio funcionou quando jogou Arthur e Maicon. Primeiro que foi o pior semestre do Arthur no Grêmio, porque o Arthur ficava para o Maicon sair. Tanto que o Maicon, naquele primeiro semestre, ele vai para a pré-lista do Tite da Copa do Mundo, para aquela lista de 30 e tudo mais, era um dos suplentes da seleção brasileira nessa lista de espera. E só jogou contra time pequeno. Teve 2 jogos grandes e que aí o Grêmio goleou, mas eram com adversários médios. Maurício, eu só não cravo o Michel, porque o Michel também tem um histórico de subidas e descidas. Até os jogos, eu acho que tem 2 jogos do Brasileiro, né? Tem 3 jogos do Brasileiro, 2 que o Grêmio vai jogar com titular e um que deve fazer time misto. Ou seja, eu gostaria de ver o Michel até lá. Antes de cravar o Michel na Arena, primeiro jogo. Eu acho que passa um pouco por esses altos e baixos que o Michel já teve. Michel já foi craque no Grêmio e já teve momentos que ele foi para o banco mesmo sem lesão, porque não estava bem. Então, entre Matheus Henrique e ele hoje, eu fico ainda com o Matheus Henrique simplesmente pelo volume de jogo, pela dinâmica que ele dá pelo jogo e pelo fato de que ele está acostumado a jogar bem mais do que o Michel, que ainda está vindo de lesão, querendo ou não, né? Mas eu acho que se o Michel nos próximos 2, 3 jogos confirmar, eu concordo contigo. Acho que o Michel é um jogador para ser titular do Grêmio, é canhoto, bate em gol, cabeceia, é um jogador que, apesar de ser de marcação, ele também ajuda na frente, né? Tem um futuro promissor dentro dessa possível titularidade do Grêmio. Daqui a pouquinho a gente vai exibir imagens, a delegação do Inter está chegando nesse momento lá no Beira-Rio, uma ampla mobilização de torcedor, ruas de fogo, aquilo que a gente mostrou que era, entre aspas, um aquecimento, mas que tem já ampla movimentação de colorados no entorno do Beira-Rio. Tem algumas imagens aí pra gente exibir da Rua de Fogo e é o clima, esse é o clima, é o ambiente de decisão que se cria no entorno do Beira-Rio, a imagem da internet, então, sabe como é que é? Às vezes dá uma travadinha, mas o fato é que o Internacional está no estádio Beira-Rio, chegou 1h30 antes, mas reparem, o Inter saiu 7h15 da sua concentração e chega no Beira-Rio quase 8 horas da noite. Demora 45 minutos com escolta batedores, né? Para fazer esse trajeto. Então, para se ter uma ideia de como está o trânsito em Porto Alegre, certamente. Hoje eu fui a um almoço da cidade de Engenharia, fica na Pedra Redonda. Eu passei na frente do Beira-Rio, era 10 para meio-dia, 15 para meio-dia, devia ter uns 20 ônibus estacionados ali já.
Não, hoje a mobilização é tão grande, inclusive da mídia, que hoje o credenciamento para o jogo das 10 horas da noite começou por volta de 1h30 da tarde. O credenciamento da imprensa. E a Rádio Grenal começou a falar do Beira-Rio às 7 horas da manhã. A Gaúcha também estava falando de manhã. Então, para se ter uma ideia do tamanho, da proporção desse jogo, assim como é o mesmo tamanho de proporção que se deu para uma final de Libertadores, as equipes foram completas para a Argentina para transmitir de lá, só que claro, é diferente quando o jogo decisivo é em Porto Alegre, a infraestrutura das empresas é aqui e isso acaba facilitando e muito. E se você que está em casa, para mudar um pouco de assunto, quer facilitar a sua vida, quer melhorar a qualidade de vida, porque vai melhorar a saúde, não vai ter tanto colesterol, não vai mais precisar utilizar óleo, e com isso vai melhorar a sua saúde, você precisa ter as panelas Frigigold que permitem que você cozinhe sem nada de óleo, não é mesmo, Luiz? Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim, do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Frigigold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. Ah, e a grande surpresa que a Frigigold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003 4220. Você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003 4220, 4003 4220. Você vai dar só um toquezinho e a Frigigold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003 4220. Tá aí o recado do Luiz, você já ouviu, em 4003 4220, você liga, dá um toquezinho, amanhã a equipe da Frigigold retorna a ligação para você. Comprando só a frigideira tem um desconto X, comprando o conjunto completo, ou daqui a pouco compra a frigideira e a panela grande, ou a frigideira grande, a panela média, enfim, você monta o seu conjunto. Claro que o conjunto completo, fechado com as 3 panelas e a frigideira tem um desconto ainda maior, mas você pode fazer o seu conjunto com a Frigigold, vai ter um baita desconto e mais do que isso, vai cuidar da sua saúde. Já voltamos. E 6 de volta com o Cadeira Cativa. O Patrick, no Internacional, sofreu uma pancada na coxa esquerda ontem, mas deve atuar. A grande dúvida é D'Alessandro. Tem desconforto muscular, fará um teste no aquecimento antes da partida. Então, em alguns instantes, D'Alessandro vai fazer o teste para saber se joga ou não. Hoje pela manhã ele foi no Beira-Rio, realizou tratamento. E o Roberto Melo, vice-presidente de futebol do Inter, disse que o D'Alessandro fará esse teste. E caso ele não atue, a dúvida é entre Wellington Silva e Rafael Sobis. Um provável Inter para a partida decisiva da Copa do Brasil, com Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta e Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick. Sequer se coloca dúvida no Patrick, se crava que o Patrick vai jogar. D'Alessandro ou Wellington Silva ou Rafael Sobis, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Já o Atlético, mesmo com jogadores voltando a estar à disposição, vai ter a repetição, ou deve ter a repetição da equipe do jogo de ida, com Santos, Kelvin, Robson, Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo,
Wellington, Léo Cittadini, Bruno Guimarães, Nicão, Rony e Marco Ruben. A expectativa é de quebrar o recorde de público do Beira-Rio. Todos os ingressos foram confirmados para os sócios ou vendidos com ampla antecedência. E todo sócio do Inter quer estar nesse jogo, todo torcedor quer estar nesse jogo. Algumas imagens do estádio Beira-Rio, da chegada da delegação do Internacional. É uma grande festa e tem muito torcedor do Inter nessa área de segurança do Beira-Rio. Dá para ver que é ali já bem próximo de onde fica o vestiário do Internacional. O Inter já está no palco da partida e daqui a pouco, repito, D'Alessandro vai fazer o teste final para saber se atuará com a camisa colorada nessa decisão. O Grêmio enfrenta o Santos sábado, 9h30 da noite na Vila Belmiro. Kahneman e Maicon treinaram normalmente e ficam à disposição. Devem entrar nas vagas de Paulo Miranda e Michel. Léo Moura apenas correu em volta do gramado e deve demorar pelo menos mais uma semana para voltar. E aí fica a dúvida de qual ritmo de jogo terá o Léo Moura para enfrentar o Flamengo, se esta for a opção do Renato. Todos os ingressos para Grêmio e Flamengo já foram vendidos, menos de 24 horas, e aí, no caso do Grêmio, a gente fala em ingressos vendidos porque são muitos lugares que os sócios têm prioridade para comprar. O sistema do Grêmio e do Inter são um pouco diferentes. O Inter, o sócio que tem o lugar, entre aspas, garantido, tem que fazer check-in para confirmar que vai. No Grêmio, o sócio que tem o lugar garantido, ele já está garantido. E aí, os demais lugares é que ficam à venda. Alguns torcedores reclamando dos preços de ingressos, que subiram muito. Mas é uma decisão, quem decide, ou boa parte de quem decide é a Arena Porto Alegrense, e aí é uma empresa, precisa ter lucro, por isso os valores mais elevados. A partida em Porto Alegre é no dia 2 de outubro. Depois do intervalo, Nilton Cabistani vai falar sobre a eleição para a renovação do Conselho Deliberativo do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Já voltamos. Oito e 12, deixa eu mandar um abraço para o Benhur Pereira, técnico de futebol, participante frequente desse programa, está nos assistindo e está comemorando aqui em Canoas. A família do Benhur tem um empreendimento, o Jack and Jack, que é comida americana, então tem diversas variedades de lanches americanos, frango frito, costelinha com barbecue, enfim. E está abrindo aqui em Canoas hoje, o Benhur está comemorando lá no Jack and Jack. Um grande sucesso e está na nossa audiência. Diz que está assistindo o programa mesmo lá. Loja lotada, está celebrando a primeira franquia do Jack and Jack e prestigiando aqui o nosso Cadeira Cativa. Nilton Cabistani, e essa eleição da renovação do Conselho do Grêmio, o que se pode dizer para o associado? O que se pensa nesse momento, nessa eleição, que é dia 28, né? Exatamente. Estamos em pleno processo eleitoral. O que está posto? São duas chapas que estão já registradas e qualificadas. A chapa que é apoiada pelo presidente Romildo e a chapa que nós estamos ajudando a construir, que é constituída pelo Grêmio do Prata, Grêmio da Torcida e Grêmio em Movimento. O Grêmio do Prata, o presidente é o Cláudio Medeiros, Cláudio Medeiros. Tá. O Grêmio em Movimento é o teu movimento, né? É o meu movimento. E o Grêmio da Torcida é o do... O Grêmio da Torcida é um conjunto de grupos de torcedores que se organizaram para participar junto com o Grêmio do Prata e o Grêmio em Movimento. É a torcida geral? Não é especificamente a geral. Tem componentes da geral, tem componentes do Oeste, tem componentes do Confraria do Tricolor, tem vários grupos que compõem a chapa. Mas eu queria fazer queria fazer uma explanação a respeito do como é que é a estrutura das chapas, né? O que a chapa 2 está fazendo? A chapa 2... que é do Romildo. Que é do presidente. É exatamente isso. A chapa 2 está utilizando a imagem do presidente, autorizada por ele, obviamente, mas o presidente Romildo não participa da eleição, né? Uma eleição para o conselho.
nós temos que deixar bem claro para o associado do Grêmio que a eleição nesse momento é uma eleição para renovação de 50% do Conselho Deliberativo, que acontece de 3 em 3 anos. Serão eleitos, nesse momento, 150 conselheiros titulares e mais 30 suplentes. A imagem do presidente Romildo está vinculada à chapa que ele apoia, mas o presidente Romildo não faz parte da chapa. Nem ele, nem nenhum parente dele está compondo a chapa. Nós, por outro lado, temos uma pauta de coisas, de possibilidades de benefícios para os sócios. Queremos ampliar a participação do sócio dentro do Conselho. Queremos trazer a voz da torcida junto com pautas tipo, vamos retomar aquela proposta não, o que o presidente... eu esqueci o nome dele, mas enfim, não pagar... até os 12 anos não pagar ingresso. Sim, a isenção para os menores de 12 anos. Isenção para os menores de 12 anos. A gente ter locais adequados, com uma estrutura mínima de banheiros. Mas essa definição dos 12 anos, desculpa te interromper, Capitani, isso parte do Grêmio ou da Arena? Mas a questão é o seguinte, né? Isso aí é uma, como é que eu vou dizer assim, é uma bengala usada que pode ser discutida. Ok, a Arena administra, mas o Grêmio é dono do estádio. Só a Arena tem o direito de ser o administrador durante esse tempo, tu tá entendendo? E claro. Depois o Grêmio é o dono. Então por que não procurar a Arena e a gente tentar fazer acordos desse tipo que possam ser utilizados? Outra coisa, ingressos com valor menor. Utilização melhor das áreas em 80% dos jogos que não passa de 20 mil pessoas. Por que a gente não pode fazer uma promoção a cada jogo no Campeonato Gaúcho ou jogos menores contra esses times de segundo nível do Campeonato Brasileiro? Por que não? Por que não pode cobrar 30, 40 reais para possibilitar as pessoas a virem para o estádio? Tem algum motivo para isso? Não tem. Então, no aniversário do clube se fez isso e teve 40 mil. Tá aí, o sucesso total foi no aniversário do clube. É o exemplo, exato exemplo do que tem que se fazer. Entendeu? Tava lá quantos? 40 mil pessoas e quantos eram da promoção? Certamente mais da metade era da promoção. Senão não teria que o jogo do Goiás numa situação normal. Teria quantas pessoas? 20, 25? Entendeu? Tanto, então isso, né? são coisas que nós vamos reivindicar. Dia 28 o voto, né? Dia 28, mas tem outras coisas que tem que dizer. É assim, ó. O associado, ele tem que entrar para votar, porque o voto é presencial ou pela internet. Ele tem que entrar no site do Grêmio, existe lá um portal, onde ele vai fazer um recadastramento. Tem que estar com o número atualizado, né? O recadastramento é solicitado porque tem o telefone, né? Quem vai fazer o voto pela internet, o telefone vai ser o aparelho que vai receber uma mensagem via SMS. Essa mensagem de SMS vai ser usada, vai ser a senha para o voto, entendeu? Na eleição passada se recebeu por e-mail e nessa eleição é um SMS, que dá o código para votar. Vai dar o código, vai ser o número. Por isso, ele tem que entrar lá no portal do associado e fazer a atualização cadastral. Isso vai até o dia 24, que é o limite tanto para atualização cadastral como para pagar as mensalidades atrasadas. Quantos sócios tem o Grêmio hoje? O Grêmio tem 90 mil sócios, 90 mil em dia, mas acho que não sei dizer quantos estão habilitados a votar. É porque tem tempo mínimo, perto né? de 50 mil. Tem tempo mínimo de permanência. É 2 anos, o sócio tem que ter 2 anos de ininterruptos de sócio para poder votar e 5 anos para ser candidato. Eu já passo a palavra para o... É importante só uma coisa, que é até terça-feira a habilitação. É 24, terça-feira. Então, até terça-feira tem que estar em dia, até terça-feira tem que escolher se vai votar online. Não vai votar, não é dia 28, poder votar, né? Pela internet. A votação, a eleição... tudo bem, ok. A eleição, toda a
votação será no dia 28. Sim, mas... Pela internet a habilitação é até terça-feira. Terça-feira. Eu vou abrir mais espaço para o Cabistani poder falar sobre isso, dar um recado final, mas antes eu tenho que dar um recado da Só Portas. Conheça o kit lançamento, kit porta pronto, um kit completo, não precisa de pintura, você adquire a porta já com acabamento final, pronto para instalar. O kit porta pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que é um item opcional. Venha conhecer este novo lançamento no showroom Só Portas, em Porto Alegre, Protásio Alves 2103 ou em Gravataí, na Avenida Centenário 428. O WhatsApp está na tela da loja de Porto Alegre, 995 29 19 26. Para você, amigo construtor, descontos especiais. Construindo ou reformando é Só Portas. Quero falar com você, motorista de aplicativo. Quer trabalhar sossegado, sabendo que o seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano e sem pagar mais caro por isso? Vá conhecer e proteger muito bem o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículos de aplicativo, sem análise de perfil do condutor e sem pesquisa de SPC ou Serasa. Cobertura completa com 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas, cobertura de R$100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contato agora e faça sua cotação. Rode bem protegido com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp 995 26 5500. Bem Protege é a pedida. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. Insufilme Automotivo, soluções para estética e manutenção do seu veículo. Películas de controle solar e de segurança para vidros, envelopamento total ou personalizado, proteção de pinturas, polimentos, limpeza de bancos em tecido ou bancos de couro, higienização de dutos do ar-condicionado. Ligue e agende com a Insufilme, 30 21 23 23, WhatsApp 99583 9150. Já voltamos. E 24, mandar um abraço para o seu Wilson, e você que quer economizar aqui em Canoas, passa lá na FAC Materiais de Construção, a sua reforma do alicerce ao telhado. Televenda está aí na tela, 34666133, fac.com.br. Vamos ao Paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Se você quer garantir o seu lugar no Paraíso, está aqui o WhatsApp do Laíri. Você pode garantir um terreno, já comprar uma casa pronta lá no Paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada. Cabistani, um recado final para a gente arrematar esse assunto eleições, o que acrescentar? Quem são os principais nomes da chapa? O que você quer destacar para o torcedor nesse momento? Não, eu quero, na verdade, agora falar diretamente com o torcedor em relação ao que está acontecendo na campanha e para ele ter um entendimento melhor do processo e do que cada chapa está querendo fazer. Na verdade, a chapa 2 está utilizando de um artifício que é usar especificamente o presidente Romildo e alegando que a chapa 1 é oposição. Não existe oposição nesse caso, uma vez que o presidente Romildo ele vai participar da eleição como candidato a presidente. Não é nesse momento. A eleição de presidente
é em novembro. Nós estamos trabalhando para a eleição do Conselho Deliberativo. Então a gente espera que vocês, sócios, nesse caso, e mesmo as pessoas que são torcedores, que participam de debates na internet, que entendam a situação. A situação é assim: nós estamos propondo melhorias e uma abertura maior, continuar esse processo democrático que a gente já vem trabalhando ele e vem acontecendo há mais de 10 anos dentro do clube. Que nós mantenhamos isso. A chapa número 2 é uma chapa que ela só trabalha com o nome do presidente Romildo. Não se vê uma proposta que não seja o presidente Romildo. Eu não entendo da eleição, mas é esse conselho que vai eleger depois o presidente. Até foi bom, Tito. Deixa eu te falar o seguinte. Mas a eleição existe tem o primeiro turno no conselho e depois o primeiro turno no conselho. Mas é assim, ó, existe um compromisso entre os 3 grupos que compõem a chapa 1, que nós vamos votar, isso aí todo mundo está sabendo, o nosso material de campanha todo está dizendo isso, nós vamos votar para presidente no presidente Romildo. Nós apoiamos o presidente como para ele renovar. Não tem esse negócio aí, isso aí é conversa. Vocês têm que analisar as propostas de cada chapa. Olhem, temos propostas muito boas para o associado, principalmente para as pessoas do interior, para os consulados, para essas excursões que vêm. Esse é o nosso propósito. A gente vai dar mais espaço para a chapa 1 do Cabistani e dos outros companheiros, Cláudio Medeiros e outros que quiserem representar a chapa 1 nos próximos dias no Cadeira Cativa, assim como para a chapa 2 também. Exatamente. Se dá espaço aqui no Cadeira Cativa de uma maneira absolutamente democrática, e é importante que o sócio participe, porque quem tem que escolher não sou eu, não é o Tite, não é o Caberlon, é o sócio do Tricolor. Palpite para o jogo de hoje, Cabistani. Empate. Caberlon. 2-0. Para quem? O Internacional, vai ser campeão. Tits. Se o Inter fizer gol no primeiro tempo, o Inter é campeão. Se não fizer, o Atlético é campeão. Tá, mas isso não é palpite. Não, mas eu dei a hipótese dos dois serem campeões. O teu palpite é Moraldino, o meu é mais ainda. O Inter vai ganhar por 1 gol de diferença e nos pênaltis eu não sei quem ganha. Pode se destacar o Lomba, que vai ganhar uma placa de 100 jogos com a camisa do Inter antes do jogo. Amanhã a repercussão. Boa noite.